A Tika escutou isso de maneira mais definida. Vocês estão escutando só uns sussurros sem muita direção. Alguém recebendo ordens e barulho de armadura. É isso. Vindo dessa direção do meio pra baixo aqui, ó, nesse corredor. Perfeito. Inclusive, vocês que tem um celular aí que funciona, olhem o grupo da estátua de Melik lá, porque lembra que 2 semanas atrás a gente achou que fosse jogar? Então, eu tinha reenviado pelo menos eu acho que eu reenviei os itens que vocês tinham, tá? Então alguém ficou com algum pergaminho de magia, acho que de passo nebuloso. Um de vocês tem uma gema elemental, então lembre desses itens na hora da luta. Tá aqui, ó. Marquei já. Vou reenviar pro grupo direto aqui, porque eu não consigo marcar a mensagem das fotos que você mandou ali. Eu reenviei só um, legal. Ah não, mandei tudo, reenviei tudo. Peraí, só pra saber, quem é? Um de vocês, acabei de lembrar. O Tarim deu pra vocês um colar de proteção da Melik. Então está sem descrição de funcionalidade, não é? É pra ser assim mesmo. Continue, só saiba que você tem. Tá, ok. Eu só lembro dessa e tenho certeza que eu não peguei mais nada. Então a Shaya pode ficar com a gema? Tem que ficar um pra cada. Vocês que sabem. Eu acho que pode ser porque acho que antes tava com o Guto, mas o Guto não tá aqui, então acho que pode ser que eu achei. Esse passo nebuloso não é reação não, né? Não. Tá. A magia de 2º nível, que você usa como ação bônus e teletransporta até 9 metros em qualquer direção desocupada. Lembrando pra você que usa magia, você não pode usar, lembra disso, você não pode usar 2 magias de nível no mesmo turno. Então, por exemplo, passo nebuloso é ação bônus, você não pode usar passo nebuloso e curar ferimentos, por exemplo. Se você usa uma magia de nível, você tem que usar ou um truque na próxima ou fazer qualquer outra coisa, mas 2 magias de nível no mesmo turno não pode. Tá bom. Por que eu tô prestando atenção? Não tenho magia, porra. Vocês duas aí da frente. Vocês são o primeiro? Lá embaixo? Ou reto? A gente tem alguma coisa pra ver lá? Acho que não, né? Acho que só embaixo mesmo. Não sei, vocês que sabem. Eu tô muito corcunda, porque se eu não me engano eu tenho tipo quase 2 metros. Eu tô muito corcunda pra ficar escondido. A caverna é mais estreita do que baixa, necessariamente. Então a gente vai descer? Pra descer? A gente vai descer. Pra BC. Tô falando com um poema. No finalzinho do ano. Vamos, eu acho. Só que vai vocês dois pra frente. Se qualquer coisa der errado, pelo menos é só comigo com o ecozão aqui atrás. Beleza. O ecozão não. Vai você na frente aqui. Eu empurro ele pra frente ali no meu lugar. Ele olha pra você e fala, vai, tá bom. Eu sou mais forte que você, nem se você quiser. Eu vou esperar parado. Em T-pose. Furtividade, então? Pode jogar. Eu vou jogar no dado real porque você tá jogando também. Eu sou invejoso. Eu confio em você. Obrigado.
Você aceitou, chefe, ficar com a gema? E o ovo? Desculpa. Não vai ser. Não vai Tem a ser. descrição da gema elemental lá, tudo certinho. 18. Ai, Bolsonaro. É 17, burro. Você quer que eu jogue do eco pra poupar? Você tem a ficha do eco? Não. Não, deixe quieto, não se preocupe não, só continue. A gente supõe as coisas que a gente imagina a ficha dele. Tá, a atriz foi 18. E o restante dos colegas? Eu vou esperar a Chica. A dona. No seu tempo. Os guris. Nossa! Deus! Ela tirou 85. Ela tem um pouco de funcionalidade. Ela é ladina, né? Ok. Latina, né? E o Poggers? Ah, é verdade, desculpa. Nossa. Não se desculpa. Tá bom. Desculpa. Não. 21. Eu tirei mais que a poema. Ok. Merda. É o suficiente. Vocês todos vão se esgueirando, seguindo a liderança da Chica, enquanto vão vindo aqui pra baixo. Seguindo o caminho escavado dessa masmorra. E escutam os soldados, aqueles saqueadores, ficando cada vez mais pra trás, dentro da caverna. O caminho ele segue fazendo algumas curvas ou outras. A caverna vai ficando mais úmida e com uma leve fumaça sendo preenchida. E o som agora passa a ser, o som da conversa entre duas pessoas passa a ser mais discernível. Claramente é alguém dando ordens em outra e o som de coisas mexendo pra cá e pra lá. Enquanto vocês estão andando, vocês chegam em uma parte que é só um único caminho reto da caverna. Ela não tem mais nenhuma bifurcação nem nada. Ela vai ficando cada vez mais escura, enquanto as tochas vão ficando cada vez mais espaçadas uma entre outra. No final vocês veem só uma passagem, né, como se fosse um portal, só uma passagem que dá acesso a uma área bem enevoada e que a conversa está vindo claramente dali. E o som da conversa é ecoado, mas não é ecoado como se fosse na direção de vocês, é ecoado como se a área onde alguém está conversando está muito aberta, é uma área muito ampla. Nesse momento vocês estão prestes a passar pelo portal e olhar para o outro lado, e todos vocês escutam alguém falando. A gente está quase conseguindo. Pega aquela outra estátua, a cabeça do unicórnio, a dourada. A gente só vai precisar mais daquilo ali e vai abrir. É coisa rápida. E alguém falando, não, tá tudo certo, E som de passo indo na direção de vocês. Logo enquanto vocês estão passando pelo outro lado, vocês escutam. Não, calma, espera, ô idiota, vem cá. Eu acho que eu já tô conseguindo. E vocês escutam um som de algo borbulhando, fazendo e preenchendo como se preenchesse alguma coisa. E algo brilha no fundo da visão, lá no fundo da visão de vocês, perto de onde as vozes estão vindo. Vou trocar o mapa aqui para vocês verem. Aqui. Ultrapassando a passagem, vocês veem essa figura parada.
Eita. numa porta grande de pedra, que está sendo preenchida por uma energia azulada. E ele tá olhando pro lado, falando com esse outro soldado. Eu consegui. Ele tá olhando fixamente pra porta, como se tivesse deslumbrado com alguma coisa. Eu consegui. Aquela estátua nem vai precisar, a gente pode só vender depois. Talvez nem isso, a quantidade de dinheiro que vai ter aqui dentro. Calma. Enquanto a porta pesada vai se abrindo, não é exatamente uma porta com a maçaneta, é uma porta no sentido de uma passagem de pedra que vai se levantando com essas energias rachuradas feitas de uma matéria azul e muito brilhante. O ambiente à volta de vocês é exatamente o que se espera desse eco todo. Uma ponte reta, estreita, segurada por essas mãos de pedra que vocês olhando para baixo não conseguem dizer de onde começam. O teto da caverna é muito alto e a parte de baixo parece ser interminável. Isso justifica todo o eco que vocês ouviram até agora. A parte de baixo é muito enevoada, vocês não conseguem ver o chão. E o orc, no final dessa ponte, continua olhando deslumbrado para a passagem que se abre à frente dele. E o orc que estava ao lado dele, o soldado, saqueador que estava ao lado dele, está só parado, segurando o ombro do chefe dele, falando: Senhor, tem alguma coisa vindo. E as figuras de vocês se aproximando do meio da névoa. Eu esqueci de colocar o token do amiguinho dele, mas podem ir agindo. Eu pergunto ali. Eu vou falar bem baixinho, porque tá com eco, né? Eu pergunto. Ataque. Atacar. Quer dizer, atacar. Eu olho pra Chica. Tipo, sabe? Não necessariamente. Tipo, eu acho que eles estão essa silhueta chegando na névoa. É isso, porque eles estão no meio da névoa. Tanto que quando o soldado fala, ele: Senhor, acho que tem gente chegando, tem gente se aproximando. O líder dele, que provavelmente deve ser o Gaerne, o líder dos saqueadores, continua olhando pra porta que tá subindo, e tá quase já na altura dele passar, ele já tá até meio que se abaixando pra tentar ir pro outro lado logo. Ele fala: Não importa, deve ser só um dos outros dos nossos lá querendo falar alguma coisa. Não interessa, vem rápido. E o Gaerne já começa a entrar. Atacar. Tá, eu vou. Eu vou resistir a aproveitar essa grande queda aqui. Só o que você tá falando. O Gaerne já entrou nesse momento. Meu Deus. Só tem E um cara. O soldado atrás dele, ele tá forçando a vista dele através da névoa, assim, e vê a silhueta de vocês. Eu acho que a gente tem que ir rápido, gente. Quem tá aí? Só tem um cara. Eu acho que é agora. Posso? Kalai, é você? E ele fala isso enquanto vai dando passos pra trás. Qual que é o nome que ele falou? Kalai. Droga, não dá pra saber se é um nome feminino ou masculino. Eu vou... É. Mano, enquanto isso, eu posso tentar voar, tipo, ir pelos lados e voar pra cima dele? Tipo assim, por aqui. Você pisa pra fora da ponte, suas asas começam a bater e elas vão fazendo um som um pouco alto. Porque... Eu tô com uma fênix aqui. Você vê que ele tá com a mão na bainha da espada dele, e ele vai andando pra trás, ele olha pro Gaerne
E quando ele responde de volta, ele tá claro. Ele notou você, ele tá claramente mentindo, porque ele não conhece ninguém que voa. Ele fala, o chefe não pediu ninguém por aqui não. Pode ir embora. E ele começa a andar pra trás mais rápido. Aqui tem um bicho que voa aqui, que tá fugindo, eu preciso da sua ajuda. Ele virou de costas e começou a sair correndo lá pra dentro. Eu vou voar pra cima, mano. Tá pra Eu quero ir também. Ele entrou. Eu quero tentar voar pra ali pra cima, pra dentro. Eu quero ir lá também. Podem ir. Tá. Estamos todos lá, eu acho. Gente, foi mal, deu errado. Estamos. Gepeto. Ok. Todos vocês vão indo o mais rápido que podem pra passar pela porta do outro lado. E assim que vocês chegam na passagem seguinte... Calma aí. Uma cara aqui. O que foi? Nada, só... Tem um rosto aqui. Enfim. Pode ir. Nossa, mas tem 2 pixels o rosto, então. Não Aqui, ó, tem um olho aqui, um nariz aqui, uma boca aqui. Puta que pariu! É verdade. É verdade, eu também. É um rosto... Não, agora que eu vi, é um rosto muito feio. Ele tá chorando, inclusive. Sabe aquele bicho esquisito daquele desenho estranho, que é tipo uma aranha com um rosto? O bicho esquisito daquele desenho estranho. É tipo uma aranha. Aqui, ó. Aí eu vou ter que... Nossa, como que eu vou achar isso? Mas é esse bicho. Nossa, Não. Que isso? Não é aqui? Não, é o olho aqui, é esse olho aqui, ó. Tem um olho aqui. Como assim? Um É esse olho aqui? Não tem um olho aí. É aqui. Calma aí, eu vou desenhar. Tem um olho aqui. Como desenha? Ó, tô fazendo. Ó. Tem um nariz Como aqui. desenha? Daí tem um olho aqui. Daí tem eu tô vendo aqui. Puta que pariu. Mas também, ó, se também tem um rosto meio virado, meio torto também. Se for olhar também. Meio Como? derretido. Como tira? Como tira letras grandes? Como tira? Como diminui a fonte. Você clica e ele deixa você Tira apagar. essa Ou você fonte bola clica. aí, ó. É o quê? Aqui não, aí a outra, grande. Esse é o grande. É, grande. Então, ó, também tem um rosto meio derretido aqui, ó. Se for ver. Ok, enfim. Ó, tá vendo? É. Vocês partem pro outro lado, deixa eu tirar a névoazinha que tá aqui. O mapa vai estar na direita, viu? Só deixa eu Tá. colocar. Direitista. Isso. Calma aí. Deixa eu ver se ele vai colocar. Aqui. Nossa, que isso? Olha que legal. Aqui? Não precisa colocar os personagens de vocês não, já estão ali embaixo. Tá. A pesada passagem se abre e os 2 orcs partem lá pra dentro. O soldado que estava desconfiado, ele correu e foi rapidamente em direção ao líder dele, que tá andando em direção a uma região esquisita. O que vocês estão vendo é um salão amplo, feito de pedras brancas e muito sujas. O ar aí dentro, apesar de ser nevoado, é seco, muito seco, e queima um pouco da narina de vocês quando vocês inspiram. Degraus circulares vão subindo levemente em direção ao centro do salão, adornado por 10 colunas de pedra rachada. Depois dos pilares, um grande poço dessa energia vil, borbulhante, que o Echo já falou pra vocês o que era, a vileza, como se fosse uma energia vital dos demônios. Ela é ardente e se espalha a fumaça pelo ambiente, corrompendo o próprio ar que se respira, abaixo de uma plataforma circular acessada por 2 escadas que fazem o formato de L. Na outra extremidade da sala, há o final da caverna, com adornos e desenhos cravados diretamente na própria pedra, com aspecto profano, e mais vestígios dessa vileza líquida escorrendo pelos cantos. No centro, subindo as escadas depois, existe uma grande porta. É algo esquisito, é um grande olho fechado, que eventualmente se abre lentamente e olha diretamente na direção de todos vocês, no meio da sala. Ele olha pra um, ele olha pro outro orc, ele olha pra Poema, ele olha pro Jodekai, ele olha pra Tika, ele olha pro Echo, ele vai olhando vidrado pra todos vocês, até que ele para, focado no centro, e olha levemente pra baixo, em direção ao poço de vileza. De lá de dentro,
uma figura começa a se emergir, envolta do fogo líquido e verde que compõe a energia dos demônios. Posso falar? Pode. Eu quero... O que você fez aqui? A bolha começa a emergir cada vez maior. E o Garren, ele olha pra trás, ele vê vocês, os intrusos. Merda. Isso não vai dar conta de vocês. Eu abri isso sozinho. Os tesouros da masmorra serão meus. E a bolha tá crescendo cada vez mais. Aquela estátua inútil. Eu não preciso mais dela. Ai, pega pra aí, a gente vai embora aqui, a gente vai vazar aqui rapidinho. Eu não preciso dela pra atingir os meus planos. Mas eu não vou simplesmente entregar 20 quilos de ouro pra vocês como se não fosse nada. Depois que eu acabar aqui e acabar com vocês. Ele começa a estalar o pescoço assim, vai fazendo uns barulhos de ossos. Vai ser muito mais fácil vender aquela estátua. A bolha continua crescendo. E o orca que tá na frente dele meio que se agacha com um pouco... Agacha não, meio que se ajoelha com um pouco de medo. Ele fala assim... Senhor... Não... Eu não tô vendo nenhum tesouro aqui. Eu acho que a gente não deveria... E interrompendo completamente o subordinado dele, ele grita... Cala a boca! A gente precisa continuar. E enquanto vocês estão olhando o cenário em volta, vocês notam... Esses itens aqui que tá marcado no mapa aqui, ó, com essas bolsinhas de dinheiro, que são baús. Baús de uma madeira muito escura, basicamente uma madeira completamente preta, feita com e tem detalhes nas trincas e detalhes nas extremidades feitos de prata. Os baús estão fechados, mas não tem cadeado, ou nada assim. O Gaern, ele continua olhando para a bolha crescente e ele fala, com certeza, é só mais um desafio. E você não vai me impedir de conseguir. E ele olha pra trás e fala, nem vocês. Assim que ele vira o rosto, vocês notam que ele tá com algumas veias saltadas e esverdeadas perto dos olhos, como se ele estivesse sendo corrompido por alguma coisa. E é nesse momento que a capa que ele veste balança um pouco com o ar seco que emana de dentro desses fossos de vileza. E vocês veem que ele carrega um frasco na cintura. Um frasco com líquido verde que parece fogo líquido. Exatamente um frasco de vileza. Vocês podem falar alguma coisa se vocês quiserem. O que você tá tentando fazer aqui? O que é isso? O que significa isso? Isso aqui... O que você tá falando? É o tesouro que eu tanto fiquei procurando nessa maldita masmorra. E agora vai ser meu. A bolha cresce a um ponto que parece que ela vai simplesmente se romper e estourar. E quando finalmente acontece, ela estoura, emanando uma fumaça muito forte, como se algo estivesse escaldando de tão quente. E vocês veem uma figura sendo formada a partir da própria vileza. É algo grande, deve ter cerca de 3 metros, 4 metros de altura. É feita de uma energia sombria e completamente roxa. Ela parece alguma espécie de ombreira e o rosto dela é como se fosse uma caveira flamejante, integrada à própria energia que ela é. Foi como se fosse feita de fumaça, mas uma fumaça estranha. Ela parece fumaça, mas ao mesmo tempo ela parece sólida. E a criatura não tem pernas, é como se ela flutuasse nesse redemoinho de energia profana. Vocês estão vendo essa criatura, que é o Senhor do Caos. Ah, que legal. Ele aparece assim, as mãos dele são gigantescas e terminam em garras, e ele fecha os punhos. Ele não tem pupilas, a boca dele emana essa energia roxa. Ele olha diretamente pro orc, que é um serviçal do Gaern, que tá à frente dele. Vai um pouco pra frente, como se flutuasse nessa energia caótica. Olha diretamente nos olhos do orc, que já estava ajoelhado, completamente perplexo com a situação. E ele diz... E a voz dele vai se acostumando com a linguagem comum,
até que da garganta dele, se é que essa coisa tem garganta, começa a se emitir algo compreensível. O que você quer comigo? O orc começa a ficar completamente desesperado, suar, ele cai pra trás e nesse momento que ele prestes a se levantar pra sair correndo, o Senhor do Caos fala na cabeça dele, mas parece que vocês todos conseguem ouvir. E ele diz: não, venha até mim. O orc se trava, fecha os olhos e começa a, de maneira compelida, de maneira obrigatória, a andar na direção do Senhor do Caos, até estar ajoelhado de frente para ele, com os olhos completamente marcados pelo desespero. O Senhor do Caos nem mesmo abaixa a cabeça para olhar com ele ou falar com ele. E ele pega o punho gigantesco dele e enfia dentro do peito do orc, mas não de maneira exatamente física, é como se tocasse a alma do orc e corrompesse ele. Ele faz isso com a mão e o orc começa a gritar de dor, como se ele estivesse sendo partido em dois. O Senhor do Caos enfia a segunda mão dentro dele e puxa duas coisas lá de dentro. É uma energia azul escuro que grita. A energia emite um som de um grito, enquanto o corpo do orc cai para trás, completamente sem vida. E assim que cai, ele começa a lentamente ter os membros retorcidos e a pele começa a ficar fina. Os ossos dele ficam mais proeminentes. É como se toda a vida dele tivesse sido roubada pela criatura. Assim que ele junta as duas coisas em uma grande massa, fechando as mãos, ele joga para cima e diz: venham, emissários. E duas criaturas parecidíssimas com o Senhor do Caos, mas um pouco menores, também surgem. Elas têm esse rosto mais proeminente, como se fosse uma caveira com uma energia roxa dentro. Garras também, não tem pés, mas são um pouco menores. Estes são os emissários do Caos, que aparecem um de cada lado dele. E assim que eles aparecem, como essas criaturas quase sem intelecto, simplesmente falam num uníssono: o que você deseja, mestre? Com a voz que ecoa por toda a caverna. O orc está morto. E o Senhor do Caos diz: mate os intrusos. Vocês notam que o Senhor do Caos não olhou para o Gael. Tá. Pessoal, eu não queria ser muito pessimista não, mas eu acho que dessa vez a gente não vai sair todo mundo vivo. A porta atrás de vocês fecha na velocidade. Oh. Qualquer coisa, foi muito legal lutar ao lado de vocês. Ok. A Poema fala. Ela, tipo, ela se prepara, assim, pra atacar. E ela fala: não, a gente ainda vai cantar a música dessa história no fim disso. Vocês todos vão tentando se animar nessa situação completamente inesperada e bem desesperadora. E antes mesmo que vocês ousem dar o primeiro passo em direção ao combate, os emissários eles começam a flutuar lentamente pra frente, vindo pra cá. E não, pra cá aqui é melhor. Flutuar lentamente pra frente. Enquanto pela primeira vez o emissário olha pro Gaerne, que tava só de boca fechada, ao mesmo tempo que embasbacado com a situação, um pouco fascinado. Ele virou na direção do Gaerne e diz: você tem sorte. Ajude na luta e talvez eu lhe transforme em algo útil.
Você não tem escolha. Nesse momento, o emissário do caos ele fecha um dos punhos dele e as veias que estavam saltadas em verde no rosto do Gaern começam a se pressionar e a ficar cada vez mais intensas. E ele dá um grito de dor assim, mas que ele rapidamente começa a suprimir e os olhos dele brilham em uma chama esverdeada. Agora sim, joga em iniciativa. Buceta. Calma aí. Buceta? Ai, legal. Iniciativa é só destreza mesmo, né? É. 17. Ih. Puta que pariu. Essa frase não foi muito legal. É, né? Eu espero que tenha sido, mano. Eu espero que ele esteja torcendo pro monstro, que aí ele tirou 1. É. Por que ele tá jogando mesmo? Ah, tá, É, tem né? 3. Ué. Tem 3, lembrei. É que eu também esperava que eles fossem jogando a mesma iniciativa. Nossa senhora, que horror, meu Deus do céu. Ah, essa é uma frase boa, eu gostei. Tá bom. Eu também. Uma coisa, o grid aqui, ó, vou colocar o grid com opacidade maior, ele infelizmente não encaixa bem nesse mapa. Então, tentem desligar o cérebro em relação aos quadradinhos que estão no chão do mapa. Usem os quadradinhos pontilhados brancos, tá? Como referência pra andar. Tá, Ah, tá. Não faz isso, não. Eu desliguei. Tá, iniciativa. Jogo 17. Poema. Tirei 8. Poema, bagulho. Bah. E a Chico. 12. Jogar do eco aqui. Eu tiro uns números horrorosos com os monstros, aí o eco vai lá e tira 19. Nice. E nem tem ficha. É. Tá bom, então nossa ordem temos Zeco. Zé. Temos Zeco, Jordecai. Não é possível que ele é o primeiro. Temos Eco, Jordecai. 14 foi de quem? Da Chica, né? Chica. Depois o Gaerne. Depois. Tris, você tem quanto de destreza? 2. Então o Senhor do Caos primeiro. Ah, legal. Poema. E por último os emissários. Ok. O Eco ele tá com o grimório dele na cintura, ele tá preocupado com essa situação toda. Ele fala, gente, eu não sei, eu uso fogo, eu uso gelo contra essas coisas. Testa, vamos ter que descobrir. Tá, Você, né, que eu tô bem aqui, mas tudo bem. Calma aí. Não, tá, vai. Tá, eu vou. Sei lá, eu vou. O básico, pra testar. Ele vem pra cá, pra cá, pra cá. E ele rapidamente abre o grimório dele, dá uma folhada em algumas páginas. Uma energia mística começa a se instaurar à volta dele, principalmente na mão, que começa a ficar com um delineado vermelho. Ele coloca a mão pra trás e dispara alguma coisa que voa rapidamente até o centro aqui. Ele disparou uma bola de fogo. Assim que a bola de fogo toca no chão, ela se expande em um raio de até mais ou menos uns 6 metros assim, e começa a engolfar todas as criaturas que estavam ali. Pega esse emissário, o Senhor do Caos e o Gaerne, que estão todos aqui no centro. Quando isso acontece, o fogo começa a tocar o corpo das criaturas
e vocês ficam na expectativa do que aconteceu, se eles foram feridos ou se não foram. Assim que as chamas vão começando a se dissipar cada vez mais, vocês notam que os demônios parecem intactos, ou se eles foram danificados, não dá pra ver de maneira física. Mas o Gaerne sofreu alguns ferimentos. Ele tentou se jogar um pouco pro lado pra se esconder atrás dessa pilastra aqui, mas o fogo mágico da bola de fogo faz algumas curvas e pega um pouco dele, chamuscando a perna. Ele machucou um pouco, ele tá com uma queimadura na perna agora, que danificou um pouco das botas dele, mas nada demais. O Echo termina de conjurar a bola de fogo dele, o Grimório se fecha em pleno ar e ele se esconde aqui. O Jordecai. Tá. Eu quero voar pra cima do Gardena. Qual é o nome dele? Gaerne. Ah. Quero voar pra cima dele. Sim, o bagulho que eu já... Lembra que você tem 2 movimentos, né? Você tem andar e voar. Ah, tá. Então eu posso andar e voar. Isso. Tá. Então é isso que eu vou fazer, porque eu acho que se eu não fizer isso eu não consigo chegar nele. Eu quero andar, e aí no meio do caminho eu quero voar e, tipo, derrubar ele, tá ligado? Ok. Eu queria, tipo assim, eu queria fazer só com os pés mesmo, manter ele no chão com as minhas garras, mas se precisar eu tenho também um movimento pra derrubar. Se você for sem habilidade nem nada, você vai ser o seu atletismo contra o dele. Mano, eu me garanto no atletismo, vai? Vamos nessa. Então joga um teste de atletismo aí. Vou deixar o boneco aqui. Aqui. Não, aqui. Ó, 23. 16 mais 7. Ok. Você voa em direção, você sai correndo, dá um salto, começa a bater as asas, e vai voando na direção dele. E você pousa com tudo, com os pés contra o peito dele, fazendo com que ele bata contra a pilastra aqui atrás e caia no chão. Ele não conseguiu resistir ao seu empurrão e tá derrubado. Tá, eu aponto a minha lança pro pescoço dele. E sei lá, eu acho que ele deve estar encantado, mas eu vou tentar mesmo assim. Onde é que tá a estátua? Ele tá rosnando pra você com os olhos vibrantes na cor da vileza. Diga. Pode falar, é que eu tô falando que eu consigo dar um chute nele? Na cara, na cabeça? Seria um ataque desarmado. Eu posso? Assim, pode, mas ataque desarmado não dá muito dano. Não, sim, só pra ver se com uma batida na cabeça ele volta, normal. Não, tá, ok, não se preocupa. Você fala isso, ele continua rosnando e segurando os pés que estão em cima, contra o peito dele, né, pra tentar tirar você de cima, mas você é muito forte e pesado. Então ele não consegue tirar. Ele fica... Me solta, pássaro miserável! E aí você dá um chute com tudo na cabeça dele, assim. E ele bate um pouco pra trás, um pouco de sangue começa a escorrer do nariz dele. Mas você percebe que as veias de vileza ainda estão marcadas, pelo menos nos olhos direitos dele. No olho direito dele. Ainda tem pessoas da sua gangue viva. Se você me ajudar, você ainda vai conseguir liderar eles, já que o chefe tá morto. Se não, as suas tripas vão... Mesmo assim. Senão as suas tripas vão virar meu lanche. Ele continua tentando tirar você de cima dele e ele morde a sua canela. Ai, minha canela virar o lanche dele. Calma aí. Coxa de ele frango. dá uma mordida com tudo na sua canela, assim. Que ele tá mordendo com muita força, ele tem presas muito grandes, assim, que machucam um pouco. Você toma só 3 de dano. Não, tô brincando. Morreu. Perdi, eu tava com 3 de vida, imagina. Não era essa música que eu queria. Aqui, achei. Pronto.
Enfim, ainda é o seu turno. Você fez uma ação do atletismo contra ele, é um ataque especial, você tem ação bônus, o que você vai fazer? Ele não. Mano, ele tá total ali, não tá, mano, normal, né? Já era. É um transe, com certeza. Ah, vou deixar vivo, vai. Vai que depois ele volta ao normal. Tá bom. Chica, é o seu turno. Eu consigo, tipo assim, com o que eu consigo fazer com a ação bônus que eu tenho? Depende. Você tem alguma habilidade de ação bônus? Deixa eu descobrir. A ordem da iniciativa? Eco, Jordecai, Chica, o Gaerne, o Senhor do Caos, Poema e os Emissários. Ai, eu sou burro. Mano, se quiser não contar, pode, mas eu esqueci que eu tenho mais 5 em iniciativa. De quê? É alerta. Tá, você fica na frente do Eco, só isso. Não, mas não muda nada agora, eu acho. Mas, mano, eu vou puxar o escudo, então. Ficar com o escudo e a lança. Ok. Você tá ali em cima dele, preparado. E aí eu, tipo, olho pro bicho que tá ali do lado, eu nem olho pra ele, mas... Assim que você olha na direção do Senhor do Caos e você enxerga os olhos mágicos e profanos dessa criatura, você sente alguma coisa estranha percorrendo o seu corpo. Como se fosse uma espécie de frio na espinha ou algo muito esquisito, muito esquisito. Ele olha na sua direção também. E você sabe que ele tá olhando pra você. Você sabe, mesmo que ele não tenha pupilas nem nada que indique, a cabeça dele se move mesmo que muito lentamente. E você sabe que ele tá olhando pra você. Você sente essa sensação ruim. Mas agora é a Chica. Tris, a régua não funciona nesse mapa direito, não. Tá. É por conta dos quadradinhos do mapa, né? É porque esse é o mapa mais bonito que eu achei, só que ele não encaixa, felizmente. Não, a gente imagina que ela consegue acertar qualquer inimigo de qualquer distância. Mas tipo, um quadrado é o quê? É quanto? É 1 metro? 1,5 metro. 1,5 metro? Já volto. Não, essa é a distância de você até o Gaerne aqui. Essa até o emissário, até o outro. Mas é tipo aqui. Deixa eu ver só. Aqui, você consegue ver isso aqui? Não. Aqui, 18 ó. metros, Aqui... 18 metros. Não, aqui, esses dois aqui estão em 3 metros um do outro. Não, então, com certeza. É isso. Deixa eu coisar a iniciativa aqui que eu quero ver. Eu quero ficar vendo. Tá, é o Jordecai, Eco, Chica. O que mais? É o Eco, Jordecai, Chica, o Gaerne, que é o Orc, o Senhor do Caos, o Eco que é é o primeiro. Calma, volta. O Eco é primeiro? Ah, pronto, aqui ó. Eu adiciono... Ah, não, porque eu tô sem teclado. Não vai funcionar, não. O Eco é primeiro? Não, o Jordecai é primeiro, porque ele tem mais 5. Tá. Jordecai, Eco, Chica, o Orc, Gaerne. O Orc, calma aí. Depois a Chica, o Gaerne, o Senhor do Caos, que é o roxo. O Senhor do Caos é o grandão. Você e os emissários. Eu coloco aqui de novo. Voltei.
Tá. Tá bom. 1, 2, 3, 4. Aqui? Joga o dado de furtividade, né? Verdade. Furtividade. O dela é um D20 mais 8, ó. Nu! Ela tem mais 5 de destreza? Mais 8 mais 3? É porque ela tem. Você colocou a especialização do ladino em furtividade, muito provavelmente, né? É, verdade. Ok, pode continuar o turno. O mínimo que ela pode tirar em furtividade é 12. 12! 12! Vamos entrar. Eu acho que 12 dificilmente alguém não vai passar, né? Ela vai tirar 12? Não vai. Confia. Não dá, não. Eu escutei um dar um pause ali. Me perguntou minha irmã. Ah, E aí, vai fazer o quê, Chico? Qual que é o plano? Onde? Boa, Chaya. caralho, você viu que a música até deu o drop quando ela fez isso. Você vai quebrar a gema. Chica, onde você vai fazer isso? Você evoca ele que nem a magia conjurar elemental. Tem um raio pra isso, tem a descrição lá no grupo. Quer que eu te mande aqui no Discord, né? Isso dá 18 metros. Pode invocar ele lá em cima se você quiser. Eu só deixei ele posicionado no mapa, mas... Eu não me lembro exatamente, mas vejam que tá em imagem, se não me engano, Doc. Então dá pra você enviar aí, que aí a gente tem a noção de duração, essa coisa toda. Um minuto, não. É... 1 hora. Concentração até 1 hora. Se ela tomar dano, se a Chica que invocou tomar dano, ela tem que fazer uma resistência de Constituição. Tá, E ela tem que tirar um número igual a metade do dano que foi causado. Se ela tirar menos, ela perde o controle da magia e o elemental fica louco. Se ela passar, ela mantém o controle do elemental.
Se o dano for menor do que 10, ela tem que tirar só 10. Tá. Não é metade, né? Uma dúvida, ela tá quebrando a gema, então ela não tá exatamente. Ela não tá fazendo a magia exatamente, então ela não tem que ficar 1 minuto fazendo, né? Na magia ali. Não. Tá. Pode. Não, você não pode tomar ataque. Ou conjurar outra magia de concentração. Vou te dar Na um descrição da ataque. magia, na descrição ele evoca que nem conjurar elemental. Na descrição de conjurar elemental diz que o elemental tem um turno próprio ou que ele é controlado no turno do evocador? Deixa eu ver. Ou eu jogo a iniciativa dele aqui. Você me diz as estatísticas e eu jogo a iniciativa dele. Olha Rola a iniciativa para ele então. Não, quer dizer, você que invocou, você que joga a iniciativa dele. Joga aí. Chay, decide fala qual número qualquer, sabe? Mais 25 de iniciativa. Se ele for depois dela, antes dela, ele vai jogar agora ou vai jogar na próxima rodada? Se ele for depois dela, ele joga na próxima. Porque você só entra no combate depois. Se você entra no meio de um combate, você só joga na rodada seguinte. Ah, tá. Ah, tá, de qualquer forma. Ó, mas desculpa. Fala. Só isso. Só uma coisa, se sua concentração for interrompida, o elemental não desaparece. Ao invés disso, você perde o controle sobre o elemental e ele se torna hostil. Nossa. Não. Por que você lembrou o mestre disso? Né? Não sei porquê. Não, mas eu já sabia fazer isso. Ah, ele tem menos 1 de destreza, já tá aqui na ficha. É. Faz o L agora. Faz. Nossa, ele é muito burro. Ele é muito burro, tadinho. Ele é mais burro que o Mordecai, cara. Eu sou um pássaro. Joguei um D20. Gênio. Ele é desprovido de inteligência. Jogue, mulher. Jogar mulher? Jogue, vírgula, mulher. Ah, importante. Eu espero que os ataques desse bicho sejam tudo venenoso, porque ele é imune a veneno, mano. Eu espero muito. Nossa, ele ainda é depois de mim, com menos 1 de destreza. Desculpa. Ele ficou logo depois da Chica. 12. Ih, ele não tem nome. Elemental. Tipo. Você pode invocar ele até 18 metros. Onde é que você vai invocar ele? Eu só coloquei ele no mapa, mas me diga onde você vai invocar ele. Você tem um limite até 18 metros é aqui, ó. É toda essa linha. Até aqui. Nossa, é igual. No limite. Ok. Você descreva como é que foi a sua ação. Você quebrou a gema elemental e ele foi invocado. Pode descrever como é que você fez. Luciano contra roxo. Púrpura. Respondi. A arte básica do elemental de pedra do D&D 2014 é muito feia. Essa aqui é uma que eu peguei da internet. A básica é muito feinha, coitado. Ele é bonitinho. Para. Então, também É assim. fofo. Eu acho que essa não é padrão. Mas Né? usa a cara de burro que ele tem. É. Ele é burro mesmo.
Sim, ok. Quebrou a gema, ela começa a se desfazer e perder o brilho amarelado dela. E do chão, como você exatamente descreveu, um punho de pedra surge, começa a se projetar pra cima, usando o próprio chão de apoio e criando esse enorme buraco. Mas ele é um metal de pedra, né? Controla a pedra e ele vai se montando a partir dos próprios pedaços que ele mesmo foi destruindo. E ele se mantém de pela energia gema elemental que você jurou. Seria um elemental? Não é? Você quer falar alguma coisa? Fica. Você falou alguma coisa? Porque eu comentei, acho que alguém tava falando. Eu Não, ok. acho que você me deu. Eu ia perguntar uma parada. Quando você usa uma ação pra quebrar a gema, que ação que é? Quando usou? Eu acho que tem dizendo na descrição da gema se ela usa uma ação Não, então. padrão. É isso que eu li. É quando você usa uma ação para quebrar a gema. Ação padrão. Você usa uma ação pra atacar, você usa uma ação pra quebrar a gema, você usa uma ação pra abrir um baú, esse tipo de coisa. Ok. Foi invocado e ele brilha nessa energia esverdeada. Mas é uma energia Gato, tá? ela parece ser muito mais natural, algo feito para esse plano. Mesmo que os elementais venham de outro lugar, eles são intrinsecamente ligados à natureza do plano material. Não é um verde profano e corruptor que nem os demônios. O próximo turno seria o dele, mas ele acabou de entrar, é o Gaer, que está sendo pisado pelo Jordekai. Ele dá uma mordida na sua cara. Estava distraído olhando pro Senhor do Caos. Você tira o pé no reflexo e ele rapidamente se levanta, empurrando você para trás um pouco com o escudo. Enquanto você tá se ajeitando, não precisa mover o personagem, tá? Isso foi só narrativamente. Enquanto você tá se ajeitando, ele rapidamente puxa a espada da bainha dele, ele tem uma espada longa, feita de um metal que parece ter umas ranhuras, uns desenhos, uns símbolos gravados. E rapidamente ele pega o frasco de vileza que ele tem na cintura e ele começa a colocar algumas gotas de vileza em cima do metal, que começa a soltar aquela fumaça efervescente, como se você tivesse jogado água em alguma coisa muito quente. E começa a entrar muita fumaça. E as runas que ele tem desenhado na lâmina da espada começam a brilhar no mesmo tom esverdeado profano que o verde da caverna. Ele vai fazer... Ele tá fumando aqui do nada, na minha frente! Ele vai fazer um ataque corpo a corpo contra você. Quanto que você tem de CA? 15. Eu acho que 15 é com escudo mesmo. Beleza? Você quer que eu confirme? E que armadura você usa? Então, isso que eu tô tentando descobrir, deixa eu ver aqui. Não vai ser armadura pesada, porque senão você não voa, tem isso. Então acho que eu uso leve. Acho que eu uso leve e escudo, então deixa eu ver. Quanto de destreza? Mais 3. 3 deve ser a armadura leve, que dá 12, mais 3, 15, com escudo deve ficar 17, provavelmente é isso. Deixa eu confirmar. É isso mesmo. 17. 17. Bom, tá bom saber, porque ele tirou exatamente 17. Ok, esse primeiro tomou dano da espada. Ok, 12 de dano importante da espada. É agora que eu descubro o que o colar faz. Ele pinga algumas gotas dessa energia profana que é a beleza contra a espada, preenchendo com a energia mágica, demoníaca, as runas que ele tem gravadas, e ele faz um corte com tudo na sua direção. Você tenta defender com o escudo, mas ele parte com um corte pro lado mais extremo, o lado oposto que você tá com o escudo, então você não tem tempo de reagir, e ele faz um corte que pega do seu ombro até mais ou menos a região do cotovelo. Foi o que ele conseguiu acertar. E assim que você recebe o ataque, você já foi ferido por espadas antes, você já foi ferido por machados, por flechas, mas você nunca sentiu essa ardência na sua vida. Nossa, nunca, nem em nenhum momento. E a ardência começa a percorrer, como se entrasse no seu músculo, entrasse em tudo que você é, e tá tentando destruir você por dentro. Nossa. A vileza é um efeito em você, e é um efeito aleatório que eu vou jogar agora. Você vai jogar o efeito da vileza. Tá. Um D4. Quanto de dano? 15? Joga um D4. Você tomou 12 de dano. Tá. Importante. E vai ter o efeito. Joga um D4. Um D4.
Quer que eu jogue no meu dado ou ali no chat? Então, vai. 3. Você recebe brutalidade. Você morre. Se você a gente morre, acabou. Calma aí, deixa eu olhar o mapa aqui. Toda hora que eu tô vendo a ficha do bicho e voltando pro Abel, eu tenho que esperar o Ber carregar, porque é aquele efeito do stand-by que eu falei. Tá. Você tá lá. Eu acho que você deu uma cagada de que você tá no meio dele sozinho e você pegou um efeito que não vai fazer nada. Roubar a vida. Todas as criaturas não demoníacas em um raio de 4,5 metros do alvo realizam destreza, ou sofrerão dano de violência dano do alvo original. O alvo recupera pontos de vida, igual a metade do dano causado. Todos eles são considerados demoníacos. Você tá roubando vida de ninguém. Nem dele, do cara, rapaz, na minha frente? Não. Ok. Ele faz o corte contra você e o seu braço começa a emanar essa energia esverdeada. E o corte que ele fez começa a sangrar. Só que o sangue rapidamente começa a ferver para fora do seu ferimento e começa a borbulhar. Assim que isso começa a acontecer, a fumaça do seu sangue começa a ser emitida. E o ferimento brilha cada vez mais. Até o ponto que você sente como se o seu braço fosse arrancado, como se o seu braço fosse explodir. Até que a energia toda é liberada, pegando um vórtice inteiro na sua boca, tentando atrair qualquer rastro de vida. Mas os demônios não são vivos. E o Gaerne já tá mais pro lado do demoníaco que pro lado mortal. Então a alma dele também não tá sendo afetada. Principalmente pelo fato de que ele tá sendo controlado pelo Senhor do Caos. Você não tem nenhum efeito contra você. Mas você sente como se, naquele instante da explosão, você quisesse roubar toda a vida de tudo à sua volta. Mas em questão de 1 segundo, esse efeito para e você volta à consciência. Não faz isso de novo comigo, não! Ok. Já que ele me deu dano de mordida, eu posso dar dano no chute nele? Eu dei? Quanto você tem de força? 4. Então você dá 5 de dano. Nice. Ok. Vou jogar aqui na vida dele, que ele toma 5 de dano. Vai que isso muda no futuro, vai que ele... Mano, vai que no futuro talvez ele ficasse exatamente com 5 de vida, em vez de morrer. Faz parte contra você, isso acontece, você balança a cabeça e volta ao normal, e ele diz: vai, mais perto dos seus amigos, vai ser melhor. É o Senhor do Caos. Não. Ele tá se preparando pra ir na direção... Você que vai ficar mais perto do seu amigo. E eu aponto pra onde tava o corpo do cara do Orcs que morreu. Com a cabeça. O Senhor do Caos, ele tava prestes a andar, entre aspas, a flutuar na direção de Ordem. Isso foi o primeiro a se aproximar. Mas antes de ele possa fazer isso, ele vira na direção do elemental de pedra que foi evocado pela Chica. E ele vai a o elemental. Obrigado, Chica, mano, caralho. Vem aqui e ele vai flutuando o elemental. E quando ele se movimenta, como se vocês... Imagina que vocês estavam ao lado de uma ventania muito forte. Esse é o som do movimento dele. Pega no ouvido de vocês e vai fazendo... Você começa a se movimentar em círculos em volta dele. Ele vai fazer uma de pancada contra o elemental. E... Não. Aqui. Qual que é a classe de armadura do elemental, Chica? Ok, ele acerta o elemental com concussão. Mas ele legal, obrigado. 20 de vida. O elemental toma 18 de dano. Tem 120 de vida, tá de boa. Ok. O segundo ataque. Não morre, não. Ok. Uma 17. Ele tá dando um golpe de concussão.
O segundo ataque, o primeiro foi... Quanto que eu falei que foi o primeiro? 18. 18. O segundo foi... 23. O primeiro, esse é um ataque de concussão. É um ataque de concussão? Ele tem resistência a dano de concussão, tá falando na ficha dele. Chica, você tá cuidando da vida dele aí? Cara, você Ele cuida da deve vida tomar dos outros, 18 depois disso. Sim, todo dano que ele tomar de concussão reduz pela metade. Nossa! Nossa, como é que você invocou ele, mano? Então vira 9. 9. E o 23. 11 9 então, não? Então, Acho que dá 20 total. arredonda pra baixo, 11. Ok. Esse foi o turno dele. Dá 2 socos contra o elemental assim, que se move um pouco, cambaleando não exatamente danificado. Alguns atributos começam a cair do corpo dele, mas pelo fato do caos ser surpreendentemente forte. Né? A criatura é muito grande, ele é bem poderoso. Nesse momento... ok. A Chica eles não podem ver o Senhor do Caos diretamente, mas o Jordekai e a Echo não estão protegidos. E existe um certo efeito por estar na visão do Senhor do Caos. Jordekai é uma resistência de... Jordekai é uma resistência de carisma. É isso. Quer ver? Poema vão fazer uma resistência de carisma. Depois que o Senhor do Caos soca, faz esse ataque de pancada contra o elemental de pedra, ele imediatamente, como se o crânio dele, como se o pescoço dele não existisse. Até porque essa coisa não parece ter uma anatomia normal. A cabeça dele simplesmente vira na direção de vocês dois e os olhos dele brilham, ressoando em um brilho que também tenta afetar a mente de você. Você é uma resistência de carisma. Calma, mas aí. Como funciona, calma? Eu tenho que jogar um dado? Ficha. Salvaguarda. Hã? Tem na ficha, de salvaguarda. Ou salvaguarda ou resistência, tá? Depende da tradução. Eu tenho um só. Salvaguarda o teste de resistência? Em cima das perícias na ficha. Ah, tá. Beleza. Carisma? Nossa! Eu juro que eu tirei 20. Ok. 21 no caso. Calma aí. Eu tirei foto. Carisma é um 6. Nossa. Legal, beleza então. Você tem quanto de carisma? Tem. Eu tenho 3 de carisma, mas aqui no teste de resistência, o meu carisma é 6. Tá certo. Ok. Sim. Jordekai, o senhor foi na sua direção. Da mesma forma que tinha acontecido logo, você deu um grande empurrão contra o Gaern e jogou ele no chão. Mais uma vez, ele tentou controlar a sua cabeça. Você sente que ele tentou fazer isso, que ele tentou fazer a mesma coisa que ele fez com o Gaern. E você rapidamente usa toda a força de vontade que você tem e vira o olhar, se concentrando no Gaern que está na sua frente, na luta com ele. Mas a Poema, antes mesmo que ela pudesse reagir, o Senhor do Caos, ele começou a afetar a sua cabeça. E nesse momento, quando você olha para ele, sua volta se transforma em escuridão. Você não está vendo nada, nem ninguém, nem companheiros. Você está sozinha nesse mar profundo de negritude. E só os olhos, a cabeça do Senhor do Caos aparece lá no final. E ele fala: Eu
chamando. Venha. E você anda... Quanto de deslocamento você tem? 9 metros, eu imagino, né? Deve ser, porque na minha ficha não tá, mas deve ser. É tipo você tem 9 metros, não tem por que ser diferente. Uhum. Você anda 6 metros na direção dele. Que dá 1, 2, 3, 4, 5, 4. Não, 4. No campo de batalha, vocês prestam atenção na poema, vocês veem que ela tá em transe, os olhos dela estão brilhando em verde, ela olha diretamente pra cima, na direção do Senhor do Caos. Assim que você faz isso, assim que você começa a andar na direção dele, o mundo não parece voltar ao normal. A única coisa que existe é o Senhor do Caos. Você não tá possuída nem nada assim, mas ele tá controlando sua cabeça nesse momento. E é justamente o seu turno. Você tava olhando pra ele, e quando você pisca os olhos, é como se você tivesse desmaiado por um instante. Você estava olhando pra ele, piscou os olhos, fechou em um instante, e do nada você tá mais perto dele. Mas você não se lembra de ter andado. O seu controle retoma pra você e é o seu turno. Ai, ufa. Ok. Tá, eu quero usar despedaçar. Se eu usar despedaçar nesse pessoal aqui, eu pego o Jordakai? Depende, tem que ser... Qual que é o ar do despedaçar? Um quadrado de um cubo de quantos metros? Numa esfera de 3 metros. Esfera de 3 metros. Você tem que escolher um quadrado e a gente faz... Uma esfera de 3 metros é tipo aqui, ó. Você escolhe um quadrado aqui, mais ou menos, porque é um... Ele vai falar que tem mais tamanho, mas é porque ele tem que pegar 2 quadradinhos nas 2 direções, né? Então é tipo isso daqui. O quadrado inicial... 1,5 metro mais 1,5 metro, 3 metros. É isso. Eu consigo mudar esse. Puxar esse aqui, calma. Seria aí mesmo. Pra pegar esse carinha aqui e o bicho. Então você coloca nesse quadrado do meio, né? Isso. Pode ser. Eles têm que fazer uma resistência de constituição. Uma criatura feita de metal inorgânico, como pedra, cristal ou metal, tem desvantagem. Não acho que isso seja o caso. Então é Constituição, né? Isso. Vamos lá. Sim. O HRN primeiro. 6. Ha! Nice. E o Inside. Cadê? 20 somado. Ah, desgraçado. Tá, calma aí, eu vou jogar o dano então. Né? Pô, fala aí que o bicho orgânico também tomou o dobro de dano, velho. É 3d8 e quem não passar recebe metade. Quem passa recebe metade. Hã? Quem passa recebe metade. Isso. Vai morrer. Doze. Então o HRN tomou 6 e o emissário tomou 12. Não, ao contrário. O HRN tomou 12 e o emissário tomou 6. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho 2 ataques. Isso serve só pra arma ou pode pra magia também? Ação de magia e ação de ataque são coisas diferentes. Tá. Você pode fazer 2 ataques toda vez que você executa a ação ataque. Mas ataque é ou ataque desarmado, ou ataque especial, ou ataque corpo a corpo, ou ataque à distância. Então Magia não se encaixa nisso. Então não pode soltar uma magia e atacar normal, né? A menos que a magia diga você realiza um ataque à distância, aí ela pode. Tá. Tá. Tipo. Tá. Sim, você se aquele movimento forçado, mas isso não tira o movimento do seu turno. Você ainda pode andar 6 quadradinhos. Eu sei lá, eu vou vir aqui. Ok. Você... Qual que é o foco de conjuração da poema? O que ela usa pra conjurar magia? Levando em conta que ela é uma barda.
carisma. Ok. Como é que ela evocou esse com a calimba? Me descreve esse efeito. Uma área em que tem um som intenso que ele machuca. É um som tão alto, tão estridente, que ele racha coisas, ele quebra estruturas, ele machuca. Ela toca a calimba dela e ela... E as notas, tipo uma... Qual que é o nome? Onde tem as notas de partitura. Tipo, a partitura vai até o meio ali naquele quadrado, tipo, ela explode assim, vira um círculo. As notas musicais meio dissonantes vão voando em direção ao círculo, elas vão rapidamente, assim que elas chegam no local, elas se expandem, faz um som muito intenso, que como se fosse uma bolha em que o Jordekai tá logo ao lado de fora. E você mesmo do lado de fora, Jordekai, consegue ouvir que foi um barulho muito alto. É o equivalente a como se alguma coisa tivesse explodido numa sala ao lado, sabe? Você não escuta diretamente, mas um alto faz e começa a tremer essa pilastra. O Gaer coloca uma das mãos no ouvido assim, e você consegue notar que o nariz dele e a orelha e o ouvido ali começam a sangrar um pouco por conta da intensidade do som. O emissário do caos, ele parece dar uma balançada de cabeça assim, ele olha direto pra frente de novo com aqueles olhos dele, de demônio. São os emissários agora. Ok. Emissário não conta o Gaerne, não, né? Não. São esses outros dois demônios aqui. Okay. E quando você falou que o nariz dele começa a sangrar? O Gaerne e o ouvido por conta do despedaçar da... Mano, eu vejo isso, eu percebo isso e eu falo: que a velhinha tá passando mal? Eu acho que eu termino o trabalho aqui. Ele tá com a espada em uma mão, com uma mão e a outra mão tampando o ouvido assim, ele tá com os olhos fechados com muita dor. Eu nem ouvi o que eu falei. Ele tá com uma dor excruciante assim, ele sentiu esse som do corpo, percorreu o corpo dele inteiro. Se fosse um pouco mais forte, talvez tivesse quebrado algum osso dele. E ele só tá... Não fala comigo, criatura imunda! Amigão, quem foi manipulado facilmente aqui foi você! Não fui manipulado. Ele é o senhor. Obedeço. O senhor do caos, ele vira na direção pro meio de novo. Ele diz: emissários, continuem. As criaturas falam aquele tom sussurrado como se fosse 1 milhão de vozes em um grande sussurro, mas por serem tão sobressaltadas uma sobre a outra, não está uma sobre a outra. É alto. Tá. Visita como se sombras, por todas as sombras à volta da caverna. E eles dizem uníssono de novo: se assim você deseja. O emissário da esquerda aqui vai atacar o elemental. Vai ajudar o senhor do caos. Vamos lá. Ok. O primeiro ataque foi 22. O segundo... crítico. 2 ataques de garra, é dano cortante. Então, são... ok. Deixa eu anotar aqui. Primeiro 13 e o segundo... Tá bom, rapidão. Ah, 29. E o total foi 42. Ok. Ele tem resistência a dano cortante? Deve ter, é pedra? Então 42 vira 21.
vai na direção do elemental pra ajudar o Senhor do Caos. Faz 2 ataques de garra assim, um vai de cima pra baixo e o outro ele concentra as garras diretamente na parte onde passa a energia. Você é a energia vital do elemental de pedra. Coloca a mão toda lá dentro e pra trás vários pedaços do corpo do elemental, como se fosse rasgando partes dele. O segundo emissário vai avançar. Deixa eu abrir o mapa aqui. O Echo tá atrás da pilastra, a Chica tá escondida. Então, esse emissário que tá aqui, ele vai começar a flutuar, dando a volta pra cá. E ele vai dando a volta, flutuando, fazendo o mesmo som que o Senhor do Caos produz. Até chegar aqui. Ele também vai fazendo esse som de... como se o vento fosse passando, mas é mais suave, é mais delicado. Como se ele tentasse se esconder, mesmo sendo uma criatura grande. Ele tá como se estivesse tentando se esconder. Ele não tem deslocamento para atacar fisicamente, para atacar corpo a corpo a Poema, mas ele vê ela ali meio escondida, tentando se livrar do olhar do Senhor do Caos. E ele vai fazer um ataque à distância. Você vê que ele concentra alguma coisa na mão, uma espécie de energia completamente enegrecida na mão dele. E ele começa a passar essa energia pelas mãos. Até que ele coloca um dos braços para trás e abre a mão, criando uma espécie de flecha dessa energia negra, que ele dispara tudo na sua direção, cortando o ar enquanto passa. Tá. São 2 ataques. O primeiro foi 16 e o segundo foi 19. Armadura leve. Você tem armadura. Então, a minha classe de armadura não tá aqui. Mas provavelmente é leve, eu acho. Tem quanto de destreza? Destreza tem 2. Ah, então... Que armadura você usa? Você não tem anotado? A sua classe de armadura tá 12 ou tá outro número? Então, não tá aqui na minha ficha. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu não pus. Tá nem 14, 13, nada não? Aí dava pra saber Não. por isso. 10 é a básica, mais destreza. Se for armadura leve, eu presumo que seja armadura leve, porque acho que Bardo não tem proficiência com Acho que não. armadura média. Peraí, tem o couro e a portfólio e tem o couro batido. O couro batido é 12 e as outras 2 são 11. Claramente é couro, então deve ser 14 de classe de armadura que ela tem. Ok. Então 14. acerta isso. Você vai tomar esse dano aqui. Não tem ninguém de armadura média pesada desse jogo. 18 de dano necrótico. Meu Deus! A Tem flecha daí. voa na direção do seu peito e ela se instaura como uma energia negra, uma massa de energia negra que começa a adentrar o seu corpo pelo peito e vai corroendo a sua carne. E você sente um cheiro de alguma coisa queimada, como se estivesse podre, pelo menos naquela região. E por um instante você sente uma falta de ar muito grande e volta aos sentidos, notando a criatura ao seu lado. Foi quase metade da minha vida. Meu Deus! Eba. Jordecai. Acerta o eco ali, ele não tomou nada de dano. Jordecai, seu turno. O rapaz na minha frente tá vivo ainda, né? Está. Eu olho pra ele e eu vou falar. Bons sonhos, queridinho. E aí eu quero dar um ataque não letal nele, se possível. Você só fala que dá dano não letal, tudo bem. Aham. Mas fala, Eu tenho. você faz o ataque normalmente, você só disse que é dano não letal, só isso. Tá. Eu tenho ataque extra. Eu posso usar o ataque extra só se ele não cair? Ou tem que falar que eu vou usar o ataque extra? Pode usar um ataque só se você quiser. Tá, perfeito. Então se ele não cair, eu vou usar o ataque extra de novo. De novo não, vou usar o ataque extra, enfim.
É com uma mão porque eu tô com a lança, então vamos lá. Nossa. A minha proficiência é mais 3, né? Isso. Ah, então tá errado. É 7, então 15. Calma aí. Você tirou quanto? 15. 15 ele passa. Ah, droga, então ataque extra. Vai de novo. Pera. Não, esquece, ignora. Vamos, dadinho, por favor. Nossa, pior ainda, 12. Gente, meu turno foi inútil. Dois ataques de lança contra ele, mas ele já se conseguiu se recuperar nesse meio tempo do ataque sonoro que a Poema fez contra ele. E assim que você brande a sua lança pra frente, tentando perfurar ele, ele bate com a espada na lâmina, jogando sua lança pra baixo. Você tenta fazer um próximo ataque, fazendo com que a lança gire de baixo pra cima, tentando fazer pelo menos um corte, já que você não vai conseguir perfurar. E ele vira o corpo pro lado, fazendo com que o seu ataque só passe perto do peito dele, arranque uns fiapos da capa dele, mas não chegue a cortar. Eu posso soltar um item? Tá, eu largo o escudo no chão e tipo, eu jogo pra trás se eu puder. Eu só ataquei, então acho que eu tenho ação de bônus ainda. Soltar o item é ação livre, você perde 2 de armadura. Cara, você tá chato já, deixa eu acabar com isso de uma vez! Sem o escudo não vai conseguir. E vocês se preparam pro combate de novo. Nem com ele eu tô conseguindo! Combate de novo e agora é o Echo. Ele vê que a Poema foi atacada. E ele vem correndo na direção dela aqui. E no momento que o emissário do caos está prestes a olhar para ele, a fazer o controle mental, ele usa os poderes de Eladrin e dá um teletransporte, vindo diretamente para cá, aparecendo do lado da Poema. Assim que ele faz isso, ele brilha em certa aura esverdeada. Perdão, uma certa aura avermelhada. Ele tá como um Eladrin. Os Eladrins eles são ligados às estações do ano. Isso reflete tanto na personalidade quanto na característica do transporte deles. Nesse momento ele tá brilhando com uma aura laranja, porque ele tá na parte, como se diz, no modo do verão. Ele tá mais ligado ao verão nesse momento, o que indica emoções mais intensas, mais agressividade, mais explosivo. Enquanto ele já sai pegando magia, o Grimório voa na frente dele, passa algumas páginas e ele seleciona alguma coisa. Ele diz: já que fogo não vai funcionar, a gente tenta com gelo. E ele puxa algo de dentro das páginas do livro, como se a mão dele entrasse lá dentro. E ele faz um gesto como se estivesse puxando um arco mesmo, uma flecha. E nesse momento, na mão dele, na mão esquerda, que ele está usando como se fosse puxar a corda, surge a base de uma flecha, e na mão direita, que está esticada, surge a ponta da flecha. Ele o joga para trás com toda a força e voa na direção do emissário do caos. Meu Deus, já foi longe, hein? Crítico, né? Não é possível. Ah, não, bom, isso aí, vambora, vamos. Último. Ok. 27. Bom. De dano? 33. Ok. A música parou, o site não quis. É 27 de dano? Ele deu 27 de dano no emissário. Nice demais.
A flecha voa com tudo no que seria a região do peito do emissário do caos. Por que que o site está parando? Toque a música, por favor. Ok. A flecha bate com tudo no que seria o peito do emissário, e aí tem uma coisa esquisita, porque ele parece feito dessa fumaça, mas a flecha não atravessa ele da maneira que se esperaria por ser fumaça. A flecha bate contra o peito dele e começa a se espalhar, como se tentasse congelar a fumaça. Ao mesmo tempo que ele é gasoso, ele é sólido, ele pode ser atingido por ataques físicos, ou melhor, nesse caso, ataques mágicos, pelo menos. E os ferimentos dele começam a se abrir. Você Poema, e o Echo que está ali do lado começa a ver que a parte onde foi congelada começa a se desprender do corpo dele, como se estivesse descamando ou descascando. Cai no chão, uma pequena fumaça e desaparece. E agora o peito dele, a região do peito dele que foi congelada, está com certos buracos. Ele foi danificado. É a Chica. Não. Não é o elemental? Ah, não, é depois dela. Vocês não foram nos baús ainda, né? Só deixar claro, tem os baús espalhados por aí. Vocês pra explorar, caso vocês queiram. Eles são as bolsinhas espalhadas. Não. Foi só um comentário inocente, Dog. Eu não achei inocente não, Você deveria ser preso pelo que você falou agora. Eu inclusive vou na justiça. Chá, essa é impressão, mas qualquer ação que você fizer aqui tá, mano, pode decidir todo o futuro do nosso time aqui. Se você fizer alguma coisa errada, ele pode morrer, tá? Vai ser impressão, vai no seu tempo. É isso. Um dos treinadores de vôlei lá no vôlei na sexta-feira, que toda vez que começa o jogo e alguém do outro time vai sacar, ele fala, sem pressão, mas se você errar, agora acabou. E aí, tipo, o jogo acabou de começar. Você teria que usar um disparada, então. Você pode usar disparada com ação bônus, por conta da ardilosa. Você já tá furtivo, já tá escondido. E você não atacou, não fez nada. Então, tecnicamente, você ainda tá escondido. No baú. Bom, é um baú. É um baú feito... É só pelo signo, né? É um baú feito de uma madeira completamente preta. Não é marrom escuro, é uma madeira preta. Que tem detalhes em adornos em prata. Até lá? Então você está aqui. Você usa uma ação para abrir o baú e pegar o que tiver dentro. E aí eu quero que você jogue para mim um D8. Uma de hidrogênio versus EB5.
você vê um anel de ouro lá dentro. Ele tem um rubi em cima. Você vai pegar? Você vai escolher pegar, não pegar, você que sabe. Ok. Assim que você estende sua mão para pegar o anel, ele começa a vibrar e o rubi brilha. E na sua frente ele é engolfado por uma energia e o anel começa a se expandir, mudar de forma, virando uma lança que voa com tudo na sua direção, cortando o seu ombro. No momento que corta o seu ombro, você sente alguma coisa tentando roubar a sua força física, tentando roubar a constituição do seu corpo mesmo. Faz um teste de resistência de constituição. Constituição. O anel se transforma nessa lança e crava, atravessando o seu ombro. Você resiste o máximo que você pode. E a lança atravessa o seu ombro até uma ponta e depois some. Ela volta, some o anel e o baú se fecha na sua frente, novamente. Quando isso acontece, você percebe que a lâmina tinha vileza na ponta dela e ela estava tentando roubar a energia física do seu corpo. Da mesma forma que o Senhor do Caos fez com aquele orc, que ele sugou toda a vida e se transformou naquela pilha de ossos e pele que você tem próximo a ele e próximo ao Gaern. Você ainda recebe o dano, 15 de dano. Você não recebe o efeito secundário. Você ia ter que fazer um teste secundário, porque você tomou dano e ia ter que controlar o elemental. Como você tirou 20, eu vou considerar para os dois. Agora é o elemental. O baú acabou? O anel, o lança voltou a ser um anel e se fechou dentro do baú. E o baú se fechou, melhor dizendo. Então não dá pra saber se dá para abrir o baú ainda. Quer tentar? Mano, depois eu tento. Tô num X1 sinistro aqui. É o elemental, Chica. Você pode decidir o que ele vai fazer. Você sente que a conexão com o elemental estava prestes a ser perdida, mas você lembra onde você tá. Você ignora o baú, notando que foi só uma armadilha. Volta sua concentração pro elemental, decidindo o que ele vai fazer. E você comanda ele telepaticamente. Positividade, você vai conseguir. Ele recebeu 2 pancadas do baú e teve uma parte destruída, arrancada por conta do emissário. Você controla ele e ele dá um rugido esquisito, como se fosse meio abafado pela pedra. E faz os seus ataques. Não acerta. Ele tem 2 ataques. 11. Então. Vai ser 12 agora. Não. Acerta, com certeza. Eu olhando para meus jogadores depois de dizer não pega. Pode dar o dano.
Oh, ok. Oh, se não vamos entrar. Pode. Não sei como é que foi o ataque. O gancho do elemental baixa pra cima no rosto do Senhor do Caos, e quando conecta, a cabeça do Senhor do Caos voa pra trás e a energia de fumaça simplesmente retoma a cabeça pra onde estava e os olhos e a boca são criados novamente. Mas ele foi machucado. Imagino que o elemental não tenha como fazer mais nada. A luta é intensa. Vai. O que ele vai fazer? Ok. Ele vai fazer um ataque de recuo em você, em que ele simplesmente vai te empurrar e tentar ir pra trás um pouco. Então faz um atletismo contra o atletismo dele ou acrobacia, o que você tiver maior. Atletismo. Eu acho que eu nem tenho a perícia pra você. Por mais que eu seja um pássaro, eu acho que eu merecia de graça essa, inclusive. Nossa! Três mais 7, 10. Você. Ah! Ele tá com a espada na mão, você coloca ela de volta na bainha, e quando ele faz isso, ele dá uma ombrada contra você. Ele tinha desviado do ataque da sua lança, ele bate o ombro contra você e você vai um pouco pra trás. Nesse momento ele aproveita, enquanto você tá retomando o seu equilíbrio, sair um pouco do alcance. Ele vem até aqui, ele vem bastante pra trás. Isso, ele vem até ali e ele puxa um arco das costas. Ele vai fazer uma flecha pra você. Calma aí. 15 pra acerto. Ele acerta. Exatamente. E você? Eu larguei o escudo. Mano, tá vendo essa régua que eu coloquei aqui no mapa aí? 18 de 18 de dano? 18 de dano? Isso. É agora que meu colar funciona, né? Não. Ah. Ele foi correndo muito rápido. Você fica um pouco impressionado por ele ser um orc, ele é grande, mas ele tem toda essa agilidade e você nota que na verdade não é exatamente muito musculoso. Ele tá em forma, mas ele não é um orc brutal, ele não é um brutamontes. Ele puxa o arco na sua direção e em pouquíssimos segundos ele já tava com a flecha preparada. A flecha voa na sua direção e bate contra a armadura no seu peito, cravando, e tá com a flecha presa, que perfurou os seus coração. Tá vendo essa regra que eu coloquei que tá no mapa ali? Eu aperto essa distância, então. Tirei rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5. Aham, você consegue chegar aqui. Quer dizer, você chega em um desses dois quadrados, né? Esse aqui não tem como. Você chega aqui. Quer dizer, chega, você pode voar. Não, se eu acerto nessa distância. Entendi, o que você quer fazer? Tipo, arremessar a lança. Não é meu turno, é meu turno agora? Lança assim. Consigo? É o mesmo ataque, só muda que você vai jogar a lança. É o mesmo ataque. Com a mesma profundidade, mesmo dano, mesmo tudo. Mas então eu acerto, então. Né? Não vi, desculpa. Jogue o dado. Não, mas
Eu posso jogar agora? Ai meu Deus, confundi os turnos. Não, só tava querendo saber mesmo. Não, é porque você começou a falar e logo eles tá estavam bom. lá no outro confundiu o turno, não, o senhor. Ok. Ele fez isso, ele disparou a flecha contra você e você já estava se preparando com bem a cabeça para arremessar a lança contra ele. Nesse momento o senhor do caos, ele um pouco a cabeça, ele tava olhando pra vocês, ele vira um pouco a cabeça pro elemental agora que deu um soco nele. E ele diz: "Você me irrita, criatura da pedra." E ele vai tentar agarrar o elemental. Vê na ficha dele aí do elemental quanto que tem de atletismo. E me diz. Ele é imune a condição agarrada, Ele é imune. O senhor do caos, ele tenta colocar as mãos no... Ele não quer agarrar, ele quer empurrar. Ele tem imune a ser empurrado ou uma coisa assim? Acho que não, né? Tá. Empurrado não. Não, ele quer empurrar. Eu tava descrevendo fisicamente com o emissário do que o senhor do caos tá fazendo, mas mecanicamente eu vou empurrar ele. Aí é um atletismo. Vê se ele, na ficha ele tem dizendo se ele tem proficiência em atletismo. Se não estiver dizendo nada nas perícias, é porque é só a força. Então é isso, então é só se ele tiver força. Ok. Você não dá pra alimentar. O emissário tá tentando aproximar dele. Você rapidamente comanda o elemental para que ele se defenda o mais rápido possível. E ele tenta pressionar os braços contra o Senhor do Caos e evitar o empurrão. Mas o Senhor do Caos é muito forte e ele joga o elemental no ponto de vileza, que cai levantando uma onda dessa energia vil, com esse fogo que começa a arder, e toda a cabeça nesse ponto desse salão, até mais ou menos perto daqui dessas pilastras, começa a se encher de fumaça, com o elemental derretendo. Fala as imunidades de dano dele pra mim, por favor. Resistência e imunidade. Só isso? A resistência também é só veneno? Isso provavelmente é cortante, perfurante. Então ele vai tomar. O emissário te coloca com as duas mãos, o elemental de pedra, na direção do poço de beleza, que começa a ser corroído, e você escuta na sua cabeça, porque o elemental é uma criatura consciente, mesmo você ele é um ser vivo, ele é consciente, ele sente dor, e você sente o grito dele na sua cabeça muito alto, e ele começa a derreter. A beleza é tão intensa que está derretendo a pedra, e ele começa a lentamente. Ele não foi derrotado, mas ele vai tomar um dano muito alto, que não teria dado, porque é um dano que já é predeterminado se alguém caísse no posto de beleza. Ele tomou 50 de dano. Gente, não cai no poço de beleza, gente, não cai. Mais uma vez, assim o Senhor do Caos empurra pro fogo,
tava de costas, olhando o elemental ser derretido. E a cabeça dele simplesmente gira 360 graus e volta a olhar pra todos vocês de novo. A Chica, mais uma vez, por sorte, tá atrás da pilastra, mas o Jordecai, o Echo e a Poema fazer mais uma resistência de carisma. Meu Deus. Amigos, vocês diriam que o Echo tem carisma? Eu diria que não. Ah, ele tem cabelo rosa. Ele tem um carisma. É uma fada. Mago claro. Macarão, você não quer tocar o Minecraft na calimba não pra dar sorte? Calma aí, eu vou tocar. Cadê? Do Minecraft. Calma aí. Amém. Amém. Pronto, agora é só imaginar que ele é o Ender Dragon. Traz um monte de cama aí e vamos explodir ele, rapaziada. Boa. Jordecai, seu carisma, quanto foi? Resistência? 10. Poema? 15. E o Echo? Ele não tem. Ele não tem. Pra eu adicionar aqui e ele passar. Então todos vocês falham. Jordecai. Não, vou começar aqui de trás. Poema, você mais uma vez, enquanto estava sendo ajudada pelo emissário, sente uma força esquisita, algo chamando você pela esquerda. Você estava olhando para o emissário do caos à sua direita e você sente alguma coisa sussurrando no seu ouvido, falando: olhe de novo, você quer, não quer? E sua cabeça é reflexo, é algo instintivo. Você tem que virar o rosto e você olha de novo para o emissário do caos. Mais uma vez, aquele efeito acontece. Tudo fica enegrecido à sua volta e nada do caos é presente e ele chama você mais uma vez. E de novo você anda na direção dele, 1,5 metro, 3 metros, 4 quadradinhos, melhor dizendo. 4,5 metros, 6 metros. Você tá aqui. 3, 4. O Echo é a mesma coisa. Jordecai, você também. Tem exatamente o mesmo efeito. Você estava completamente concentrado no HR e conseguiu evitar 2 vezes seguidas o ponto mental do Senhor do Caos na sua posição. Mas resistir ao poder da vileza por tanto tempo, ao poder de um demônio tão poderoso, é algo difícil. E você anda 1, 2, 3 quadrados e você já está do lado dele. Assim que você chega, ele olha você de cima para baixo e diz: uma criatura do plano material para minha legião. Muito bom. Eu não achei isso nada legal que você tá falando aí. Você tem o mesmo efeito que a Poema teve. Tudo à sua volta é completa escuridão e você também está sendo controlado pelo Senhor do Caos. Como se a única coisa que existia fosse ele. E cada segundo que você permanece perto dele, a Poema e o Echo não sentem isso porque eles são mais distantes. Mas você que está colado com ele, colado com o emissário do caos, tá entre o fosso de vileza, começa a se sentir cada vez mais chamado. O poço de vileza começa a chamar por você. Ele vem dizendo sussurros e delírios de poder dentro da sua cabeça, dando promessas de dinheiro, promessas de poder, dizendo que você vai poder voar eternamente o quanto você quiser, em uma distância infinita, que ninguém nunca vai poder te privar de liberdade alguma, que você nunca mais vai ter medo de morrer se você se entregar pro Senhor do Caos. O poema é possível. Uma vez você tem nos teletransportando. Ele estava o emissário do caos estava à sua direita, dando aquele ataque de gelo. Quando você pisca os olhos, você tá no meio. O Echo tá mais perto de você, o Jordecai, por algum motivo, tá olhando fixamente para os olhos do Senhor do Caos. E o elemental caiu no poço. Mas sua consciência volta.
Eu vou usar... Eu acho que é isso. Eu vou usar sussurros dissonantes no nível... no terceiro nível. Ok, o que isso faz? Você sussurra... O alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria. Se falhar a resistência, ele sofrerá 3d6. Se eu colocar no terceiro nível, eu ganho mais 2d6. Então 5d6. Ok. Que alvo? Hã? Quem você vai usar? Eu vou usar nesse carinha aqui, o... Emissário do Caos, tá aqui, ó. Ele não tinha tomado nenhum ainda, então ele faz a sabedoria, né? Isso. Deixa eu ver. Ele tem sabedoria? Na salvaguarda? Não tem. Vai ser engraçado esse teste aqui. Vai ser bem engraçado, eu tirar um. Ele não passa nem ferrando, né? 8 mais 3 da proficiência, 11 mais o seu carisma não passa, não. É 15, meu. Nice. Tá, vai. 5d6. Por favor. 25. Bonito, bonito. 6, 6, 5, 5, 3. Descreve o que você fez pra identificar o... Esse é dano de quê? Isso é dano de quê? Psíquico. Ok, você feriu o intelecto do emissário do caos. Você fez alguma coisa que corroeu a própria capacidade dele de pensar. O que você fez? Sua magia. Eu toco a calimba e as notas saem. E tipo, ele não tem orelha, tipo, ouvido, ele tem? Enfim. Não, tipo, essas notas, elas entram, tipo, no cérebro dele, tipo, vão rodando. Irado. Quando entram na cabeça dele, você consegue ver que ele estava concentrado no Jordekai. Você consegue ver que brilha lá dentro, em uma cor dourada, no cérebro dele. E ele fecha os olhos, coloca as duas mãos na cabeça e começa a balançar e faz... Mestre, o que é? O caos não falou nada, só tá olhando fixamente, tentando cada vez mais corroer a cabeça do Jordekai. Tá. Tá escrito aqui, se disponível para... o dano psíquico e deve imediatamente usar sua reação, se possível, para se mover o mais longe possível de você. O mais longe possível? Meu Deus. Tá, calma aí. Deixa eu ver o deslocamento. Cai no poço. Não pode. Não pode, ele não pode se ferir. Fica meio eita. Calma aí. Nossa, você me salvou agora, porque o próximo turno era dele e tá do meu lado. De nada. Obrigado. O que é isso? E ele fecha, os olhos dele se fecham. Você vê que a luz ali dentro se apaga e ele se transforma em uma grande nuvem de fumaça negra. E como se fossem os comensais da morte, né? Ele transforma em negra de fumaça e começa a voar rapidamente. E ele se materializa de novo na parte ali da escada. Um pouco a luz dos olhos dele volta. E ele diz: Mestre, sinto muito, mas voltarei. E eles preparam para voltar. Então, justamente eles agora. Eles